final desse vídeo, eu vou te ensinar o exercício que eu apelidei de He-Man e esqueleto. Lembra do desenho do He-Man? Se você é da minha geração ou mais velho, passou dos 30, você sabe do que eu tô falando, né? A base dele, se você levar a sério, isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha e como muda a de milhões de pessoas pelo mundo. Então, gruda em mim que no final do vídeo tem exercício prático para você fazer dessa sua vida a coisa mais incrível que você pode. E você pode muito. É que você ainda não sabe, mas você pode. Quem sou eu? Bom, eu sou um ET, né? A nave-mãe está estacionada em algum lugar por aqui. Mentira que a nave-mãe me largou, não veio me buscar até hoje. E aí eu fiquei aqui, tô em missão. E uma das minhas missões aqui foi ter fundado a ONG, Instituto Pensamentos Filmados, né? Você tá vendo que bonitinho aqui, ó. E eu faço esse trabalho com a ONG desde 2011, que eu chamo de empoderar as minorias com conhecimento fora da caixa. Porque o conhecimento que a gente tem no mainstream, o conhecimento dentro da caixinha, condena a gente a viver uma vida de merda. Então esse é meu trabalho e você vai entender ao longo dessa nossa palestra um pouquinho do que é esse meu trabalho e por que eu faço ele. E primeiro de tudo eu quero agradecer aos organizadores do Congresso pelo convite. Eu sou fã desse tipo de evento online, porque eu sou fã da gente disseminar conhecimento. Conhecimento pode ser poder quando a gente coloca ele em prática e a gente dá essa chance para as pessoas terem acesso a conhecimento bacana, é maravilhoso. Então, obrigada aos organizadores, obrigada a você por estar assistindo ao vídeo. Estou honrada de estar aqui falando com você. E vamos que vamos! Nesse vídeo você vai aprender 6 dicas muito importantes. Se você quer viver uma vida incrível, se você quer realmente aproveitar esse período que você está nessa bolota terrestre, então essas 6 dicas vão ser para você. Por que eu brinco que eu sou um ET? Né? Antes de tudo eu quero contar um pouquinho de mim, pra você não ficar boiando, né? Tipo, quem que é essa mulher louca falando coisa aí, que maluca? Não. Eu brinco que eu sou um ET porque a minha vida inteira eu me senti um ET. Eu sentia que eu não pertencia, que não tinha lugar para mim no mundo. Eu me sentia muito mal dentro da minha própria pele. Eu queria sair dessa realidade toda, né? Eu queria fugir da realidade. Tanto que eu fundei a ONG e um dos meus trabalhos, eu trabalho como atriz, roteirista, produtora, cineasta, é muito relacionado à arte. Até palestra no TED em inglês eu dei, foi muito chique, tava tão nervosa, vixe Maria. A moment. Can I ask you guys something? Porque essa minha história de vida eu faço questão de compartilhar com as pessoas, por mais desconfortável que seja. Não para mim, mas para as pessoas e algumas pessoas à minha volta. Porque eu acho muito importante a gente falar das coisas. Acho que a gente está num momento de vida no planeta Terra que chegou a hora de levantar o tapete e tirar a sujeira. Então por isso que eu faço esse trabalho. Porque durante muito tempo foi isso que eu te falei. Eu queria não ser eu. Eu queria fugir da realidade. E eu me sentia muito mal. Eu comecei a me sentir muito mal com 8 anos de idade. E aí eu passei a minha adolescência me sentindo mal. Com 12 anos eu comecei a beber para aliviar o mal-estar, porque eu não sabia de outro modo. E comecei a fumar cigarro. E aí entra uma coisa muito interessante na minha vida, né? Eu me sentia muito mal, fui para bebida, para o cigarro. Tive sorte de não ser alcoólatra, mas eu bebia muito. E eu lembro que eu tinha muitos amigos adolescentes, eu cresci numa cidade de interior, então a gente vivia na casa um do outro, né? E eu vivia com adolescentes que usavam muita droga. Então eu tava lá nos lugares, era muita maconha, cocaína, heroína, cola de sapateiro, tava povo lá apavorando. E eu lembro que eu tinha pavor de droga. Pavor. Eu ficava lá enchendo a cara, mas eu sou a tia caretona, eu nunca nem maconha não experimentei. Por quê? Porque eu sabia que o dia que eu colocasse qualquer coisa na minha boca que me levasse para fora demais da realidade, eu nunca mais voltava. Eu tinha isso muito forte dentro de mim. Por isso que eu admiro demais. Eu acho que as pessoas que
passaram por dependência química e superaram isso, pessoas alcoólatras que estão sem beber. Meu Deus, eu acho que essas pessoas elas têm tanto para ensinar para as outras, porque é de uma fortaleza você conseguir vencer a si mesmo, vencer os seus vícios, você ir para baixo do fundo do poço e sair. Eu fui para baixo do fundo do poço, né? Porque o fundo do poço não tem fundo, né? A gente sabe disso. Né? Você caiu, você vai caindo, caindo, oh, socorro! E não para de cair até a hora que você fala, não quero mais cair, você decide e começa a levantar. Eu fui pro fundo do poço, mas não por causa de droga ou a bebida, nada disso acabou influenciando. Mas um dos motivos que as pessoas vão pra droga, né? Que são os transtornos mentais. Depressão, bipolaridade, pânico, ansiedade, borderline, a gente tem aí aquele DSM desse tamanho, né, que eu acho aquilo ridículo, mas enfim, falando dos transtornos mentais e categorizando tudo como transtorno mental, existe, eu sei, eu passei por isso, mas acho que aquela bíblia é um exagero. E passar por um transtorno mental, se sentir mal na própria pele, para mim, foi um caminho de muita cura. E eu adoro a palavra cura. Primeiro porque cura. Cu, é bonitinho, né? Cura. Loucura. A loucura cura. É essa a minha visão, pela experiência que eu tive. Eu fiquei tão biruta, que eu acabei lúcida. E esse caminho que eu fiz da cura me despertou para uma outra realidade. Tanto que hoje ainda me sinto um ET, mas é divertido. Eu amo estar na minha própria pele. Eu tenho saúde. Eu criei uma vida incrível para mim, que eu nunca imaginei que fosse possível. Eu achava que aos 23 anos de idade eu ia morrer. Eu tinha isso muito certo comigo. Eu não vou passar dos 23. Porque eu me sentia muito mal e eu sabia que a qualquer momento alguma merda ia acontecer. Como aconteceu? Eu fui diagnosticada só aos 18 anos com depressão. E eu tive fobia social, pânico, compulsão alimentar. Cheguei a ver coisa que não existia, cheguei a ouvir voz, e aí os espiriteiros. Eu falo espiriteiro porque eu conheço um monte de espírita bacana que eu adoro. Mas tem alguns que distorcem, né, as religiões, as filosofias, e aquilo fica um fanatismo, uma loucura. Então tinha uns espiriteiros que falavam que era encosto, era espírito obsessor. E não era só um problema mental mesmo, era um problema que a minha mente ficou descontrolada, né? Então, eu fui arrastando isso até eu ser diagnosticada, começar o tratamento na medicina convencional, com remédio e psicanálise, e meses depois eu estava pior, tentando me matar, né? Eu tentei me matar aos 18 anos. E aí veio essa coisa, se esses profissionais, tudo renomado, que estudaram 30 anos, não estão conseguindo me ajudar, é porque no meu caso não tem solução. Então eu tô condenada a viver assim o resto da vida. Não quero viver assim pro resto da vida, porque se sentir mal na própria pele é o ó. E eu fiquei naquela, e agora? O que me resta é morrer. Por isso que eu tinha muito forte isso, que aos 23 anos ia ser o máximo pra mim. Eu tô com 34. E eu brinco que eu tenho 5 anos. Porque a minha vida começou há 5 anos atrás, de verdade, quando eu soube o que é saúde. E isso foi possível porque eu saí da caixa, né? Eu fui buscar conhecimento fora da caixa. Eu fui buscar uma abordagem médica que foca no ser humano, que não fica focando no sintoma e no problema. E essa medicina, a medicina integrativa, ela já é regulamentada no Brasil. Hospitais renomados, tipo Albert Einstein, Sírio-Libanês, já adotaram essa abordagem médica na área de oncologia. É uma abordagem médica que deveria já estar mais difundida, ainda não está, mas é o futuro. É o futuro porque as pessoas estão muito doentes, né? E o próprio sistema de saúde, o sistema de doença é muito doente. Os próprios médicos estão muito doentes, né? Os médicos, tem pesquisas no Brasil que falam que os médicos brasileiros vivem 10 anos menos que a população em geral. Eles são sedentários, eles não sabem nada de nutrição. Então, assim, a gente vive um momento onde basta a gente querer ter acesso a conhecimento fora da caixa, pesquisas científicas idôneas, tratamentos
alternativos complementares que a gente tem acesso. A gente tem internet hoje, maravilha, amo internet. Na minha época, quando eu estava muito na merda, não tinha nada disso. A gente não era só digitar por seu oráculo Google e ele contar o que estava rolando por aí. Não tinha um congresso desse, né? E hoje em dia você tem. Então, se você está assistindo essa palestra, eu quero te dar essas 6 dicas para você gerar saúde, independente do que você tenha. Não importa se você tem depressão, bipolaridade, se você é dependente químico. Aliás, um dependente químico, antes de ir para as drogas, ele tem uma história. Qual que é a história dessa pessoa? Né? Qual que é a sua história? É isso que qualquer pessoa que vai te tratar tem interesse em saber. Quem é você? O que te aconteceu? O que te fez chegar nesse extremo? Eu sei o que é você viver em dor. E uma dor tão profunda que você precisa fugir daquilo. Eu sei o que é isso. Mas eu sei também que essa dor profunda, ela pode ser um trampolim para você fazer da sua vida a coisa mais incrível que você pode. E você pode muito. A gente não tá aqui na Terra à toa, né? Nada aqui é à toa. A Terra é um planeta abundante. Abundância, abundância. Você é necessário aqui. Cada folhinha da árvore é necessária, até o momento em que ela vai embora. Né? A natureza é muito sábia, então se a gente começar a se conectar mais com a natureza e prestar atenção, a gente vai perceber que a nossa vida é muito importante e que cabe a gente tomar as rédeas e gerar saúde. Então chega de ficar sem saber como gerar saúde. Hoje em dia a coisa tá mais fácil. Então bora lá. Antes de te dar as dicas, eu quero te contar por que eu adoeci. E o fato de eu sair falando sobre isso, essa história, expondo a minha vida desse jeito, isso já gerou muita confusão, tá? Ano passado mesmo, uma tia minha, irmã do meu pai, falecido pai, que Deus ou o diabo tem, essa tia me escreveu um e-mail furibunda porque eu exponho essa história. E por que eu exponho essa história? Porque talvez essa história seja a sua história. Infelizmente a minha história não é, que história fora do comum. Não, a minha história é muito comum. E o problema é que não se fala disso. Então as pessoas adoecem, as pessoas vão para as drogas, para a bebida, fica tudo transtornado, maluco, e fica todo mundo achando que é um problema químico cerebral. As pessoas não falam do que precisa ser dito, né? Que a gente vive numa sociedade muito louca e, como dizia Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Todas essas pessoas que estão drogadas, todas as pessoas que estão transtornadas, todo esse sofrimento é só um sintoma do quão louca a nossa sociedade é. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de falar porque eu acho que quando a gente levanta o diálogo, a gente cria a possibilidade de trazer soluções. Meu, gente, vamos olhar, o problema existe, tá aí, chega, né? Se esse problema existe, o que tem de solução? Então, por isso que eu vou te contar a minha história, tá? Que eu contei no TED, quando eu palestrei em inglês. Ainda bem que aqui é em português, porque fazer uma palestra, falar desse assunto em português já é difícil, imagina em inglês, meu Deus. Por que eu adoeci? Por que lá com 8 anos de idade a criança começa a adoecer? Ela nasceu louca, né? A criança nasce louca, não nasce louca. E aí até vou te convidar, se você tiver interesse, e eu acho que você tem, se você está vendo o vídeo, eu também faço congressos online, através desse trabalho que eu faço na ONG, e a gente fez esse ano o congresso Me Desmente, que a gente tem uma psiquiatra maravilhosa, que é a doutora Eleanor Madruga Luzes, e ela tem um trabalho, uma tese maravilhosa, ela é PhD em Ciência do Início da Vida, ela quer que essa tese chegue a ser matéria obrigatória nas escolas, justamente porque ela explica as causas das doenças, né? Que vem lá desde a concepção até o parto. Então é muito interessante. Eu te convido depois a visitar o meu site. Eu vou deixar o endereço aí. É anamariasade.com.br para você conhecer todo esse conteúdo que é transformador.
E a minha história, eu fiquei doida varrida, né? Aos 18 que eu descobri que eu tinha depressão. E por que será? Não tem motivo para ter depressão. É isso que a minha família falava. Por que Ana está com depressão? Não tem motivo, ela tem tudo. E eu fui descobrindo, depois que eu entrei no caminho da cura realmente, que até então eu só queria uma pílula mágica que acabasse com o mal-estar, né? Eu não queria ir a fundo, porque dói. Aí eu descobri que eu vim de lar disfuncional. E o lar disfuncional, não sei se você sabe o que é aquele lar onde a hostilidade é comum, onde não se respeita o espaço do outro, onde existe uma invasão na individualidade do outro. Existe abuso físico, pode existir, pode, né? Nem sempre tem, mas pode ter abuso físico, psicológico, sexual. Eu tive tudo isso. O meu lar, que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, era assim. E nesse meu lar, o meu pai era muito violento. E ele abusou de mim não só psicologicamente, como de todos os meus irmãos, psicologicamente, até fisicamente, mas sexualmente. E aí eu fui descobrindo isso, fazendo muita terapia, e eu descobri que a questão do abuso em si não foi o X da questão. Na verdade, o lar disfuncional foi o X da questão, porque a questão do abuso, o que acontecia? Eu não era ouvida. Então, eu não pude me expressar. Eu estava sofrendo violência atrás de violência e eu tive que me abafar. E isso, em algum momento, essa criança ou esse adolescente que sofre isso, ele vai pagar a conta quando ele virar adulto. Sem dúvida nenhuma. Se ele não tiver apoios para transformar o que ele sofreu, se ele não tiver ali pessoas do lado dele, orientando, ajudando, apoiando, ele vai pagar essa conta quando ele virar adulto. Pode ser que ele vá para as drogas, pode ser que ele fique transtornado, pode ser que ele surte e nunca mais volte. Ele vai pagar a conta. Então, é importante saber disso. Eu só fui saber disso depois de 10 anos buscando fora da medicina convencional, porque eu achava que a medicina convencional não vai me dar jeito mesmo, viver assim eu não quero, mas espera aí, deve ter alguma outra coisa. E aí eu descobri médicos, psicólogos, terapeutas incríveis que me mostraram um outro mundo, onde o foco é no ser humano. E aí eles me explicaram, tá? Olha, no teu caso é isso, isso e isso. Você adoeceu pelo motivo mais grave, né? Lar disfuncional, abuso, tudo isso. E aí eu fui descobrindo coisas que se tivessem me contado lá atrás, teria sido mais fácil, é corta caminho. É por isso que eu faço esse trabalho. Quando eu falo, quando eu exponho isso tudo, que não é legal. Eu amo muito a minha mãe, a gente teve um crescimento psicológico juntas muito grande. E não é legal ficar expondo ela, não é legal. Né? Mas eu faço isso para um bem maior. Porque, infelizmente, muitos lares passam pela mesma estrutura do que eu passei. Eu falo muito com pessoas, eu já evitei mais de 30 suicídios, já encaminhei mais de 100 mil pessoas, né, já tem acesso a todo esse conhecimento que a gente divulga, e eu falo muito com as pessoas. E, em geral, o maior problema de todas essas pessoas que me procuram, que ficaram doentes, que estão na merda, é porque elas vieram de um lar disfuncional. E ninguém fala disso. Então, talvez você esteja sofrendo a beça, você até tem uma noção do que você viveu, mas você não tem noção da gravidade do que foi. Porque tudo é muito abafado. As famílias não querem que se fale, porque senão cada um vai ter que olhar o próprio erro. Ai, aquilo vai doer, vai incomodar, deixa do jeito que tá, não vamos falar não, vamos falar. Então, quando eu exponho tudo isso, quando eu falo, até com meu pai já morreu, mas a gente teve um momento de conversar sobre tudo isso. Então, e uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu conversei com meu pai, na época eu não entendi direito, eu fui entender anos depois. Ele me falou, filha, eu tive uma infância muito difícil. E aí ele chorou. E aí, mais pra frente eu fui entender. O meu pai também foi ferido lá atrás. E aí meu pai me feriu. E aí se eu não acordar pra isso, eu vou acabar ferindo o outro também. Então é um ciclo de dor que precisa ser encerrado. Por isso que a gente precisa falar. E por isso que você precisa mergulhar na sua história de vida. Dói pra caralho. Dói. Só que se você não fizer isso, você tá condenado a viver uma vida de merda ou morrer antes do tempo. E quando você mergulha na dor, que você vai nas feridas, que você cura as feridas, você vai para uma vida que você nem imagina, mas nem no seu sonho mais, assim, esdrúxulo, você conseguiria imaginar que você pode viver uma vida tão incrível assim, depois que você faz esse caminho da cura.
Então eu quero te dar essas 6 dicas de saúde para ver se de algum modo eu posso te ajudar a sair desse lugar que você se encontra hoje, de dor e sofrimento. Porque a vida não precisa ser sofrimento. A gente é muito ferido ao longo da vida, a gente pode agora, adulto, cicatrizar essas feridas e ir em frente. É só ter a orientação certa e buscar e saber que nesse caminho você vai ter momentos em que você vai desistir, que você vai se boicotar, você vai cair, você vai levantar e continuar. Caiu, levanta. A vida é isso. Sabe aquela coisa do GPS? O GPS vai te indicar, você bota o Waze, né? O Waze botou você lá, ele vai te levar para onde ele vai te levar. Se você colocou lá direitinho, bonitinho, ele vai te levar. Pode ser que tenha um desvio, tem um negócio, pode ser que foi para o lugar errado, mas em algum momento você vai chegar onde você quer chegar. Então, se você quer sair da merda, do quentinho da bosta, se você cansou da onde você tá, se você quer gerar saúde, se você quer viver uma vida incrível, se você quer ser feliz, se nessa vida você quer viver uma vida maravilhosa, tem jeito, tá? E aí vamos para 6 dicas para você fazer isso por você. Antes, eu só quero deixar claro o que é abuso sexual, porque abuso sexual infantil é questão de saúde pública no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem isso, tá? É um horror. O abuso sexual infantil não é só o estupro da criança ou do adolescente, tá? Às vezes a criança é abusada pelos primos adolescentes, então, tipo, você tem 8 anos, você tem primos de 14, 15 que te abusam. E esse abuso não é só a penetração, tá? Ou sexo oral, não é só isso. O fato, a bulinar, passou a mão, isso para a criança já é muito grave. O fato do adulto mostrar o pipi ou a xoxota para a criança do modo insinuante, do modo malicioso, já é considerado abuso, porque a criança é muito sensível, tá? Então, assim, o abuso sexual infantil, se você acha que você sofreu isso na sua vida, muitas vezes a gente nem lembra. Isso é outra coisa interessante, a gente bloqueia, né? Porque dá muita bagunça aquilo, é muito doloroso. Muitas vezes pode existir uma culpa muito forte por ter sofrido abuso. Então, assim, quem sofreu abuso é bom investigar, tá? Porque é sério, o negócio, o babado é forte. Então, pesquisa direitinho sobre abuso sexual infantil para você saber que isso é uma coisa seríssima, tá? Uma vez uma amiga minha me falou: Ana, não, eu tô deprimida, tal, tá tudo bem. E a gente foi conversando, tá, mas por que você tá assim? O que aconteceu na tua infância? Não, você já sofreu abuso? Né? Eu perguntei pra ela. Não, mana, não. Não, sabe que uma vez eu tava no clube, aconteceu um negócio estranho, né? O tio lá do clube, que vivia lá, que era inclusive colega do meu pai, tava na piscina e me bulinou, passou a mão assim em mim, me fez encostar no pinto dele. Mas não foi nada grave. Pra você ter ideia, né? É tão comum isso tudo e a gente é tão acostumado em sociedade a minimizar esse tipo de violência que a gente não consegue identificar quando acontece. A gente minimiza. Não foi nada sério, não. Aquilo ali que você nem imagina que tá causando um monte de coisa, um monte de dor em você, você tá minimizando que não foi isso. Então, assim, meu amor, por favor, presta atenção nisso. Tá? Porque quanto mais você souber sobre a sua história, mais fácil você levar isso para terapia, mais fácil você transformar. Beleza? Essas 6 dicas que eu quero te dar, elas têm muito a ver com a medicina integrativa, que é essa medicina do futuro, que não é alternativa, tá? Repetindo, a medicina integrativa não é alternativa. Ela já está regulamentada no Brasil e tem áreas de oncologia em hospitais renomados como o Sírio-Libanês que já aplica a medicina integrativa. E a medicina integrativa, ela pode te ajudar muito a gerar saúde, tá? É uma abordagem médica. Você combina tratamentos da medicina convencional, chinesa, indiana. Então, você vai fazer terapia da psicanálise, linha psicanalítica, mas aí você vai fazer uma terapia holística, você vai fazer uma acupuntura, uma terapia corporal, você combina tratamentos para acelerar o seu processo de cura e de saúde, tá? Porque a cura é isso, a cura... O que é a cura? Né? A cura é você se sentir bem na sua própria pele. Né? A cura é você estar em movimento, é você ter esse tesão pela vida, é ter esse autocuidado, esse autoamor. É você despertar o amor incondicional por você mesmo. Isso é a cura. Despertar o amor incondicional por você mesmo.
Então, a dica número 1 para quem quer gerar saúde: aceitar que tá na merda. Aceita que dói menos. Aceita. Nossa, aceito a minha vida, aceito o meu corpo, aceito a situação que eu tô, aceito as merdas todas que eu já fiz, aceito as merdas todas que fizeram comigo, aceito. Beleza, a minha vida é essa. Não adianta eu ficar me comparando com fulano, com cicrano, com beltrano, morrendo de inveja de todo mundo. Vou pegar a inveja e transformar em inspiração, porque se eu tenho inveja daquela pessoa, eu tenho capacidade de conseguir também... Desculpe. Quando a gente tem inveja, o que é a inveja? É quando a gente não é suficiente. Eu não me sinto bem na minha própria pele, fico vendo a vida dos outros, aquela vida que eu só vejo que é maravilhosa, incrível, eu quero aquela vida pra mim. Eu tenho inveja. Porque aquela pessoa representa tudo aquilo que eu gostaria de ter na minha vida. A gente sempre vai querer o melhor pra gente. Isso é um instinto que a gente tem, de querer o melhor. E aí você não tá se sentindo bem com você, você vai ter inveja. Quando você tá se sentindo bem com você, você vai se sentir inspirado pelos outros e não invejoso. Então, aceitação é você perceber. Bateu inveja, percebe. Aceita, beleza, tô com inveja. Beleza, tô com inveja porque eu ainda não me aceito. Aceita que você não se aceita. Essa é a grande aceitação. Ah, beleza, eu ainda não me aceito. Mas um dia eu vou me aceitar. Ah, eu ainda me acho ó. Mas um dia eu vou me achar o máximo. Não, tô morrendo de inveja, um dia eu vou sentir inspiração. E você vai trazendo esse diálogo para você. Se aceitando aonde você tá. Não é ficar tentando ser uma coisa que você não é ainda. Sabe aquela coisa de pensamento positivo. Pensamento positivo, ele tem que ser uma coisa conquistada. E essa conquista é uma conquista, é um processo. Hoje eu consigo ter pensamento positivo. Hoje eu consigo trocar pensamento negativo por positivo. Porque eu treinei pra caralho. Eu fiz muita terapia pra chegar onde eu tô. Hoje eu tenho total controle disso aqui. Essa máquina mental, ela tá sob meu controle. Por isso que não tem mais doença, por isso que não tem mais crise, por isso que não tem mais compulsão, fobia, pânico, depressão, por isso que não tem mais nada, por isso que eu estou curada há 6 anos. E que não existe recaída. Quando você coloca isso ao seu serviço. E para botar isso ao seu serviço, primeiro você tem que se aceitar aonde você está. Aceitar tudo que acontece com você. Aceita que você tem raiva. Aliás, a raiva é ótima. A raiva, se você canalizar ela para fazer o teu processo de cura, você vai embora. Então aceitar. Ah, tô triste, aceita que tá triste, aceita que tá ansioso, aceita. Aceita a situação, mas tenha claro que você quer sair disso. Se você não quisesse, você não ia estar assistindo esse vídeo. Então, dica número 1, aceitação. Total. Sempre trazendo isso. Nossa, tenho uma técnica muito legal que chama EFT, Emotional Freedom Technique. E ela é uma técnica que ela traz isso, né? Você faz as batidinhas, talvez você já conheça até. E uma das frases que você fala enquanto você faz essas batidinhas é: eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar de tal coisa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. É trazer essa aceitação, apesar do que você está vivendo. Apesar de estar onde está, apesar de estar ainda no quentinho da bosta, você aceita. Mas você tem claro para você que você vai se colocar em movimento para sair do quentinho da bosta. A dica número 2, vou repetir, já falei dela e vou repetir. É combinar tratamento. É a medicina integrativa. Então vá fazer massagem, acupuntura, terapia holística, terapia transpessoal, bioenergética. Combine os tratamentos todos que estão à sua disposição, tá? Vá buscar tratamentos para você combinar terapias que te ajudem a sair desse cabeção, a ir para o corpo, a desbloquear esses traumas, essas feridas todas. Combine terapias. Isso é importantíssimo. As terapias que eu chamo fora da caixa, que estão focadas no seu ser, na sua essência, porque a sua essência sabe o seu potencial de saúde. Então, quando você encontra terapeutas que focam na sua essência, a saúde vai ser a consequência. Beleza? Dica número 3, que é o que você está fazendo aqui. Autoeducação. É você buscar conhecimento, mas conhecimento fora do mainstream, porque esse conhecimento que a gente tem na mídia de massa, o conhecimento da caixinha, dos médicos encaixotadinhos, dos psicólogos encaixotadinhos, esse conhecimento não vai te ajudar. Porque esse conhecimento é um conhecimento que vem de bases
de um sistema em que a gente vive, que é um sistema focado na doença, que atende interesses de indústrias bilionárias que querem ficar vendendo remédio e tratamento pro resto da vida, tá? Busque conhecimento, como esse do Congresso, conhecimento fora da caixa. O meu site tem muito conteúdo, tem muita coisa para você conhecer outros profissionais, conhecer experts que já estão com outros estudos, basados com outros estudos científicos e não essa papagaiada que a gente tem dessa medicina convencional, que muita coisa é incrível sim, mas muita coisa vem vendida numa pseudociência que não vai te ajudar em nada. Então, conhecimento fora da caixa, tá? Internet hoje em dia, amada, ela vai te dar o caminho. Dica número 4. E essa dica, meu amor, é pro resto da vida, tá? Autoconhecimento. Num primeiro momento, você vai precisar de terapeutas para fazer esse mergulho dentro de você. E o que é o autoconhecimento, né? Eu lembro que na época que eu estava muito doente, meu cérebro emburrecido, eu não conseguia entender as coisas por conta da doença. E aí ficava aqueles conceitos de psicologia, era tão difícil para mim aquilo tudo. E aí eu tive um psicólogo muito fora da caixa que me explicou de uma maneira muito simples. O autoconhecimento, que eu vou explicar do modo como eu aprendi para você. O que é o autoconhecimento? Você tem a mente consciente, que segundo a neurociência é responsável por 5% da sua vida só. Ou seja, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente está vendo tudo e que é isso, a realidade é isso que eu vejo e eu sei isso que passa e eu quero as coisas e essa mente consciente é 5% só que controla a sua vida. 95% da sua vida é controlada por uma mente que está escondida, funcionando a todo vapor, que é a mente subconsciente. Então, por isso que às vezes a gente fala, pô, eu quero muito parar de fumar. Eu quero, mas eu não consigo. Eu começo lá e daqui a pouco eu me boicoto, daqui a pouco eu volto pro padrão antigo. Eu quero muito fazer exercício, eu começo a fazer exercício e vou a todo vapor. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana já não tô mais indo. Por quê? Não basta querer com a mente consciente. Se você quer transformar realmente a sua vida, você tem que buscar terapias que trabalhem essa sua mente subconsciente, porque a mente subconsciente, ela funciona assim. Ela não distingue o que é positivo de negativo e ela tem uma maquete dentro dela que ela vai fazer de tudo para essa maquete se tornar realidade na sua vida. E essa maquete, como que ela foi implementada no seu subconsciente? Desde a infância, adolescência e ao longo da sua vida. É como se você fosse... Eles têm um termo em inglês que é imprinting. Você vai imprimindo marcas nesse seu subconsciente e ele vai fazer de tudo para isso ser realidade. Então, não adianta você querer parar de fumar se lá no seu imprinting, lá no seu subconsciente, você tem que você não consegue nada, você é uma merda, você não dá conta das coisas, e aquilo rodando. Então, aqui você quer uma coisa, só que o seu subconsciente não está em consonância com o seu consciente e precisa estar. Para você realmente fazer as mudanças na sua vida de forma real, você precisa ter conhecimento da sua mente consciente e do seu subconsciente. E isso você faz como? Com muita terapia transpessoal, holística, yoga, tá? O yoga te traz esse autoconhecimento. Meditação. Meditação, a ciência já comprovou as maravilhas da meditação. Você pode baixar a tua pressão sanguínea com meditação. Então, meditação para quem quer gerar saúde é obrigatório. E para quem quer se conhecer e começar a dominar isso aqui, o caminho da cura é o caminho de colocar a sua mente a seu serviço. O caminho da cura é o caminho de você domar a sua mente, de você deixar de ser escravo dela. Porque do jeito que você está hoje, ela está comandando a sua vida, ela está sambando na sua cabeça. Com um monte de pensamento negativo, e aí você reage às coisas que acontecem, qualquer um pisou no teu pé, você já está... E é essa bagunça. Porque você está perdido dentro da sua mente. Você acha que você é isso. Então, o autoconhecimento te ajuda a trazer tuas feridas à tona, curar suas feridas, trazer o potencial que você tem escondido no seu subconsciente, os seus talentos, toda essa luz incrível que você tem, que você nem sabe. E aí você faz isso com a terapia, meditação, yoga. Então, essa dica é importantíssima. Anote. Autoconhecimento. Ah, e o autoconhecimento também em relação ao seu corpo.
É a sua conexão com o corpo. Porque chega um momento em que a gente fica tão zoado que a gente meio que abandona o corpo. E é você conhecer o corpo, como que essa mente influencia no corpo. Eu lembro que nas minhas fases de compulsão alimentar, é uma maneira de se destruir, né? Todas essas, é uma maneira de se anestesiar e se destruir, de tanto ódio que a gente tem da gente mesmo. E eu lembro que eu me entupia de comida, eu me entupia. E quando eu comecei a fazer yoga, depois de uns meses, eu me entupia de comida, cigarro e bebida. Depois de uns 3 meses fazendo yoga, eu fazia todo dia. Eu ia. Mal, tinha crise de choro na sala, mas eu ia. Depois de 3 meses, era como se eu tivesse finalmente encarnado no meu corpo. E aí eu percebi que ou eu continuava na minha vida junkie, ou eu ia para um outro caminho. E aí parar de fumar foi uma coisa natural. A compulsão alimentar acabou de forma natural. O pânico acabou, porque foi quando eu entrei em contato com o meu corpo. Porque a gente é corpo, mente e ser. Então, o autoconhecimento tem a ver também com o seu corpinho. Não se esqueça do seu corpinho. É o seu templo. E para você não esquecer dele, fazer yoga é fundamental. Tá? E não é o yoga Cirque du Soleil, fazer asanas, aquelas posturas de macaco maluca, ou yoga que você fica lá fazendo om, não é isso. É o yoga filosofia, é o yoga autoconhecimento. É muito poderosa a prática. Eu vou te dar uma dica que, assim, mudou minha vida e muda a vida de muita gente. Compre o livro Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes. Esse livro é um livro maravilhoso e lá o professor Hermógenes explica tudo sobre yoga voltado para quem realmente tá na merda, ok? A dica número 5. Despertar o eu observador. Oh, que isso? Isso foi o que mudou minha vida. Completamente. Por isso que não tem mais crise nenhuma. Por isso que hoje eu tenho desafios. Tenho obstáculos. Fico triste às vezes, claro, tudo isso faz parte de ser humano, mas não tem sofrimento, não tem drama. Eu vivia no drama antes. Antes tudo era um drama. Tudo era difícil, tudo era um drama, tudo era pesado, tudo era negativo, tudo era um horror. Hoje em dia não tem nada disso, porque eu despertei o eu observador. Que é um trabalho contínuo pro resto da vida. Tá? O trabalho de autoconhecimento, despertar o eu observador, você vai seguir vida fora fazendo isso. É treino. O eu observador é o quê? O eu observador é o quê? Eu vou te dar um exemplo, eu estou aprendendo a surfar, então vou te dar um exemplo com o mar. Sabe quando você vai na praia e o mar tá revolto? Aí você entra, ele parece uma máquina de lavar, parece que ele até te cospe pra fora, né? Você vai mergulhar na onda, o mar te joga pra fora e é aquele mar bagunçado. Ou ele te arrasta lá pro fundo, aquela zona. Você tá lá dentro e aí chega uma hora que aquilo fica meio desconfortável, né? Agora, se você sair do mar e olhar ele da beira, ok. Tá lá o mar bagunçado. Se você vai se distanciando do mar, se você consegue ir num morro e olhar aquele mar revolto, você observa, é incrível. E não tem dor, não tem bagunça, porque você não tá lá dentro. O eu observador é isso. É você. O mar é como se fosse a sua mente. E você se distancia dela. Você vai olhar ela lá de cima. Você não vai estar no meio desse monte de pensamento, emoção, esse monte sendo levado por tudo isso. Você vai parar de reagir a tudo isso que acontece na sua mente. Você vai dar um passo para trás e olhar de fora. Isso é o eu observador. E quando você começa a fazer esse treino, o yoga ajuda muito nisso, meditação mindfulness ajuda muito nisso, meditação ativa com um bom terapeuta ajuda muito a despertar o eu observador. E ele é um treino diário pro resto da vida. É você estar alerta. Você tá alerta. Aconteceu tal coisa, passou pela cabeça. Beleza. Sem julgar a sua mente, sem analisar, sem condenar, sem nada. Os pensamentos passam. Ah, vi um site da menina, me deu inveja. Nossa, que inveja. Beleza. Você viu, você passou. Você não vai se apegar àquilo que eu fiquei com inveja por causa disso. Você deixa tudo passar na sua mente. Porque você entende que a sua mente é isso, vai passar um monte de coisa mesmo. E tudo bem. Você não se envolve mais nesse drama todo. Então, despertar o eu observador é fundamental para quem quer criar uma vida incrível. E aí você tem todas essas terapias, práticas de yoga, meditação ativa, meditação mindfulness para te ajudar nisso.
E exercícios que você faz no seu dia a dia, de estar alerta, observando o que está se passando na minha cabeça. É estar alerta. É sair dessa anestesia. E aí eu te falo mais uma coisa. Você não precisa de droga para ter sensações maravilhosas, para viajar. Você não precisa. Tá? Tem práticas de yoga, tem práticas de meditação que eu fiz, que foi uma viagem que eu falei, vixe Maria. Porque a gente pode acessar tudo isso, mas ao invés de ser pela bebida, pela droga, sabe, encolhendo a nossa consciência, a gente pode expandir a consciência. E quando a gente expande a consciência é muito mais legal. Porque você está gerando saúde ao mesmo tempo. Você não vai ter uma ressaca amanhã. Você não vai ter uma abstinência dali um tempo. É só saúde. Então você pode conseguir esses efeitos todos que tem por aí de droga fazendo yoga e fazendo meditação. Eu tinha sessões de terapia com a minha terapeuta transpessoal e holística que a gente acabava a sessão e falava, vixe Maria, que foi isso? De tanta viagem, era muito gostoso, porque ela usava muita meditação ativa. Então, assim, tem muita coisa bacana no mundo para você experimentar. Muita, que vai gerar muita saúde para você. A sexta dica que eu tenho para te dar, como que você vai implementar tudo isso, né? Se você não tem essa dica básica. E essa dica básica é o quê? Você precisa de uma super heroína na sua vida. Uma super heroína do bem, que eu chamo de Super Di, que é disciplina. Sem disciplina, meu amor, não faz nada não. Pense em uma pessoa que você admira. Essa pessoa, naquilo que você admira, ela teve que ter disciplina. Porque a disciplina ela é muito importante para quem quer tomar as rédeas da própria vida, da própria mente, para quem quer criar uma vida incrível. Disciplina é você administrar a sua não vontade de fazer o que precisa ser feito. Não quero fazer exercício, tô com uma preguiça, mas eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu quero sair desse lugar que eu tô. Esse lugar que eu tô tá uma merda, eu não quero mais viver assim. Então eu vou fazer o exercício. Não quero ficar prestando atenção nos meus pensamentos, mas eu vou prestar. Porque eu não quero mais que eles me dominem. Eu quero ser a chefe do bando. Então eu vou prestar atenção. Isso é disciplina. É você fazer as ações que precisam ser feitas para você gerar saúde com constância e persistência. Então a Super Di tá aí, ó. É fundamental. Não pense que sem esforço você vai conseguir transformar a sua vida. Não existe isso. Existe esforço. Mas é um esforço, sabe quando você espreguiça? Que é aquele esforço gostoso? Esse é o esforço dessa disciplina. Uma disciplina libertadora. Não é aquela disciplina castradora, militar, rígida, né? Não é essa disciplina que eu tô falando. É a disciplina que o Renato Russo cantava. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Acabei de, estragar a música do homem, pelo amor de Deus. Enfim, essas são as 6 dicas. Vamos recapitular antes da gente ir para o nosso exercício para você vivenciar. Esse exercício que eu te falei no começo da palestra, ele é justamente para você vivenciar um pouquinho do que é o eu observador. Porque tudo isso que eu estou falando, não pense que você vai... Não é intelectualizado, tá? Você tem que vivenciar. Então, não acredita em nada do que eu te falei, vai botar em prática, tá? E não com isso aqui, vai lá fazer as coisas. Vai buscar suas terapias, vai praticar meditação e yoga, começa a botar as coisas em prática, começa a se observar sem julgar, sem analisar, começa a fazer esse treino todo e aí você me fala depois. Porque isso tudo é treino. Não é para ficar intelectualizando e lendo livro. Não é ler o livro do professor Hermógenes de yoga e achar que você sabe yoga, tá? É para fazer. Então, recapitulando, 6 dicas para gerar saúde. Número 1, se aceitar. No quentinho da bosta, onde você tá, seja com raiva, inveja, seja do jeito que você tiver, aceita que dói menos. Dica número 2, medicina integrativa. Combinar tratamentos da medicina convencional, alternativa, complementar, chinesa, indiana. Focar em você, na saúde e não na doença. Dica 2 é essa, medicina integrativa. Dica número 3, autoeducação. Buscar conhecimento fora da caixa. Conhecimento embasado para você realmente saber o rumo a tomar, para ter uma orientação adequada para você deslanchar na sua saúde. Dica número 4, autoconhecimento. Conhecer a sua mente consciente, a sua mente subconsciente,
curar as suas feridas internas, trazer todas as bagunças que você tem no subconsciente à tona para transformar, trazer todo o seu potencial que está escondido no seu subconsciente para você perceber que você tem muita luz, não tem só sombra. Então, autoconhecimento é a dica número 4, importantíssimo. E autoconhecimento é pro resto da vida. É isso que é muito legal. Só que terapia não precisa ser pro resto da vida, tá? Eu não faço mais terapia nenhuma. Às vezes eu tenho vontade, eu acho legal, mas não faço, não preciso mais. Há anos já. Quinta dica, despertar o eu observador. Colocar a mente a seu serviço, domar essa mente. Perceber que você não é esse monte de pensamento, emoção, sentimento que passa aí dentro, não. Você é muito mais que isso. Do mesmo jeito que você tem mãos, você não é suas mãos. Você tem uma mente, você não é sua mente. Você tem sentimentos, emoções, você não é isso. Você é uma outra coisa. Então esse eu observador é a quinta dica e a dica para quem realmente quer criar uma vida incrível. É ele. E dica número 6. Super D, disciplina libertadora. É você fazer as ações que precisam ser feitas no seu dia a dia, apesar de não ter vontade. Lembrando sempre do porquê que eu tô fazendo isso. Eu quero sair do quentinho da bosta. Quero criar uma vida incrível, então eu vou fazer, mesmo sem vontade. Essa é a Super D. E agora a gente vai para o nosso exercício do He-Man e esqueleto. O bem e o mal. Eu vou pedir para você, se você não tá com os pés no chão, apoia seus pés no chão. Pode ser descalço ou com sapato, não importa. Só fica com as plantas dos pés no chão. Vou te pedir para fechar seus olhinhos, fazer uma inspiração profunda pelo nariz. E solta, pode soltar pela boca ou pelo nariz mesmo. Faz mais uma inspiração profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca ou pelo nariz. Pode até soltar som. Mais uma inspiração profunda. Solta. Leva a consciência para os seus pés apoiados no chão. Sente eles firmes no chão. Leva a consciência para o seu corpo. Se tiver algum desconforto no seu corpo, só leva a consciência. Se tiver alguma dor, faz uma inspiração, solta, deixa essa dor ser aliviada. Traz essa consciência para o seu corpo físico, esse seu templo que você habita. E agora eu vou pedir para você lembrar de uma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida. Confie em mim e traz essa memória como se você colocasse ela do lado direito da sua tela mental, ali, do lado direito da sua cabeça. Uma memória muito ruim, uma coisa muito ruim que te aconteceu. Traz essa memória, deixa ela aí. Agora você vai trazer uma memória de uma coisa maravilhosa que te aconteceu. E você vai trazer essa memória, pensa numa coisa maravilhosa. Um momento muito gostoso que você teve na sua vida já. Fosse brincando com o cachorro, ou um filme que você assistiu, ou alguma música que você ouviu, um momento maravilhoso que você se sentiu muito bem. E traz esse momento para o lado esquerdo da sua tela mental, como se ele estivesse do lado esquerdo da sua cabeça. E agora eu vou pedir para você observar. Do lado direito você tem essa memória horrorosa, do lado esquerdo você tem essa memória maravilhosa. Observa, você tem duas memórias, uma maravilhosa e uma horrorosa. E você não é nenhuma delas. Essas coisas aconteceram com você, tanto uma coisa maravilhosa como uma coisa horrorosa. Mas você é mais do que elas. E agora eu vou te pedir para você tirar da sua tela mental essa memória horrorosa, apaga ela, manda ela embora, pega essa memória incrível, maravilhosa e ocupa a sua tela mental inteira, a sua cabeça inteira com ela. E lembra o que aconteceu de tão incrível, que foi tão maravilhoso, lembra da sensação, como estava seu corpo, o que foi tão legal nesse momento. Traz essa sensação, revive essa sensação maravilhosa. E no seu tempo, abra os seus olhinhos e perceba isso. Você é aquele que observa. Você só precisa treinar para nunca mais ser levado pela memória ruim ou pela memória boa e eu vou embora. Não. Você não é nada disso. Não precisa ter sofrimento. Você vai curtir uma memória maravilhosa, você vai curtir um momento maravilhoso, você vai curtir, que delícia. Momentos difíceis vão vir, vão vir. Você não vai sofrer.
Você vai aprender as lições que eles trazem. É uma oportunidade de crescimento, né? As crises todas, né? A gente tem a oportunidade de crescer. Então, todas as dificuldades vão passar a funcionar só para isso, só para você crescer sem drama, sem sofrimento. Porque você é esse que observa. Você não precisa embarcar nessa confusão mental. Então, meu amor, busque terapias que te trabalhem para você fazer essa transformação interna, para você trazer essa consciência, para você curar suas feridas. Busque os profissionais fora da caixa. Visita meu site, te espero lá para você conhecer mais o meu trabalho. Força na sua peruca. Foi uma honra estar aqui falando com você. Agradeço mais uma vez os organizadores desse congresso maravilhoso. E até a próxima.